Tem muitos instantes da nossa vida que nós começamos a carregar um peso além do necessário. Muitas vezes nós vamos carregando uma bagagem que não é necessária. O salmista Davi, no Salmo 23, nos traz o remédio para que a gente possa depor as nossas cargas e confiar em Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Fique comigo, que até o final do vídeo eu quero falar com você desse assunto. Deponha as suas cargas. Se essa palavra falar com você, deixe o seu comentário, deixe o seu gostei e compartilhe com alguém. Deus abençoe a sua vida. Talvez quando nós falamos de viagem, o primeiro assunto, o primeiro objeto que vem à nossa mente seja uma mala. E quando nós falamos em nossa vida, nós estamos aqui em uma grande viagem. E o que acontece muitas vezes com nós é que passamos a carregar utensílios ou objetos dentro da mala da nossa viagem, que é a nossa vida, que não são necessários, que traz um peso maior daquele que seria suficiente para que a gente pudesse viajar de forma confortável. Eu não sei se você sabe, talvez o objetivo principal de uma viagem é fazer a gente descansar. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 23, vai nos dar o remédio para obter descanso enquanto viajamos. Confiar em Deus. Às vezes nós somos tendenciosos a criar algumas coisas que, diferentemente da realidade, elas não existem e nós passamos a acreditar naquilo que nós mesmos criamos. Por exemplo, dentro dessa bagagem, dentro dessa mala, nós colocamos alguns objetos e talvez o principal objeto que faz com que a viagem fique muito pesada é criar um Deus menor do que o nosso Deus. Nós somos especialistas em fazer isso, carregar um fardo de um Deus menor. Quando a gente volta para o Salmo 23, no versículo 1, o salmista Davi já vai começar dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ou na versão que é traduzida mais comumente na nossa língua portuguesa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas nós somos tendenciosos a criar deuses de uma importância menor. E aí logo no primeiro versículo, logo no primeiro verso do Salmo 23, Davi já insiste em nos livrar desse fardo. O Senhor é o meu pastor, ou seja, Ele é o Deus, não cria uma divindade menor. E quando a gente passa a entender que o nosso Deus é soberano, grandioso e poderoso, a gente passa a descansar. E é justamente essa a proposta do Salmo 23, trazer descanso. Eu acho interessante que o salmista Davi, ele começa o salmo dizendo o Senhor. E as outras 105 palavras contidas nesse Salmo 23 é justamente para explicar essa primeira expressão, o Senhor. É claro que quando Davi está escrevendo o Salmo 23, talvez a intenção maior dele é despertar em nós o que eu disse, a confiança em Deus, de não criar um Deus menor do que realmente o nosso Deus é. Às vezes a gente cria alguns deuses, eu queria citar pelo menos 3 aqui. Primeiro, o gênio da garrafa, um Deus que a gente esfrega a lâmpada, ele sai daquela garrafa e puf, todos os nossos desejos são concedidos e ao nosso simples comando ele volta para dentro da garrafa. A gente não precisa prestar nenhum tipo de submissão, nenhum tipo de honra, porque é aquele Deus daquela garrafa que nos atende. Ou então a gente cria um vovô. Eu não sei se você tem avô vivo, mas pelo menos você já deve ter tido uma experiência com seu avô. É claro que o avô sempre está com braços abertos para nos dar o seu colo, fazer um carinho, dar um presente, faz o chamego. Até tem um ditado que diz que o pai educa e o avô e a avó estraga os netos, né? E a gente passa a criar um Deus na figura desse avô, que é bondoso, que é generoso, mas quando a gente mais precisa dele, ele está dormindo. Ele está sentado na sua cadeira e dormindo. E a gente passa a criar esse Deus menor. Ou então, uma terceira figura, a gente acha ou cria um Deus na figura de um pai ocupado, que é aquele pai que nos dá um mantimento semanal, mas que na segunda-feira ele viaja e nós não vemos durante a semana, mas no sábado a gente tem que colocar a casa em ordem, porque domingo a gente vai se encontrar com esse pai. E a gente precisa estar com a nossa aparência o mais espiritual possível, porque domingo é dia de encontrar com esse pai. Aí Davi vai começar o Salmo 23 dizendo: Iavé é o meu pastor. É claro que pra gente esse nome soa um pouco estranho, Iavé. A gente precisa voltar no hebraico para entender. Quando Davi usa esse nome Iavé, ele está usando realmente o nome de Deus. Nós conhecemos vários outros nomes de Deus e Davi poderia ter usado El Shaddai ou El Elyon, enfim, outros tantos nomes atribuídos a Deus Davi poderia ter usado, mas ele usa Iavé, sabe por quê? Porque Iavé é realmente quem Deus é. Por exemplo, você pode se referir a alguma pessoa como um jogador de futebol, como um pregador, como um pastor, enfim, funções que essa pessoa exerce na sua vida, mas aquilo que ela faz não é realmente quem ela é. Então perceba, quando Davi está usando esse verso, primeiro ele vai dizer sobre Iavé, o que ele quer dizer é que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Quando Davi
menciona o nome de Yahvé, ele está fazendo até uma referência àquilo que Deus diz a Moisés, quando Deus se apresenta a Moisés: eu sou o eu sou aquilo que você precisar que eu seja, eu sou aquele que é e aquele que causa. Então, Yahvé é o verdadeiro nome de Deus, aquele que é e aquele que causa. O que isso quer dizer? Nada pode causar Deus e nada vem antes de Deus. Inclusive Deus não existe, Deus é, e Deus é que causa. Tudo que se existe vem a partir da existência de Deus. E quando a gente passa a entender a grandiosidade, o tamanho do nosso Deus, um Deus que criou todas as galáxias que existem, um Deus que criou mais de 100 bilhões de estrelas, um Deus que faz com que dentro do nosso cérebro nós tenhamos mais de 10 mil conexões entre as nossas células nervosas, mais de 100 milhões de células que nós temos. Esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que cuida de você. E quando a gente passa a entender o Deus que nós temos, o Deus que nós servimos, que é o poderoso Deus, esse fardo de criar um Deus menor, nós não passamos mais a carregar. E sabe o que isso gera no seu coração? Confiança. É por isso que a gente precisa aprender a descansar nas promessas de Deus, que diferentemente daquela figura de um Deus igual a um vovô, o nosso Deus, ele não dorme nas tempestades. Até uma figura, quando os discípulos estavam ali no mar da Galileia, o mar revolto, Jesus está descansando, mas ele estava muito bem atento ao que estava acontecendo. Muitas vezes no barco da nossa vida, Jesus pode estar em silêncio, mas não significa que ele está dormindo, não vendo o que nós estamos passando. Então, qual é o segredo para viver e ter a mesma confiança que Davi teve e demonstra no Salmo 23? Entender que todas as cargas devem ser depostas ou colocadas aos pés de Jesus. Não leve um fardo maior do que você precisa levar. Confie em Deus e que Deus possa desenvolver no seu coração essa confiança tamanha que, independentemente das tempestades, você permaneça firme na presença do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.